Meu nome é Vitória. Calma, qual o tom que isso tem que ter? Oi, meu nome é Vitória e eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Esse parece o início de uma reunião de apoio e ele pode até ser, porque agora a gente passou um mês inteiro falando em setembro sobre prevenção ao suicídio e depressão e como ajudar os seus amigos, mas como alguém que passa por isso e tem vivido esse processo durante os últimos 3, talvez 4 anos, eu entendo e eu sinto que nem sempre é tão fácil assim, sabe? Não é um carrossel no Instagram com dicas que podem ser úteis e são, mas eles são muito rasos comparado à diversidade de tudo que as pessoas podem passar. Os transtornos mentais são vários. Eu tenho depressão e ansiedade e eu já fui diagnosticada com burnout também no meio desses anos. Mas existem pessoas bipolares, existem pessoas com mania, existem pessoas com várias outras doenças que eu posso nem conseguir me lembrar agora, porque eu tô totalmente fora da minha zona de conforto aqui, tentando falar e oferecer o que eu acho que teria feito toda a diferença e tornado o meu processo muito mais fácil, que é alguém com quem eu pudesse conversar, que conseguisse entender tudo que tá passando aqui dentro. Por mais que as pessoas queiram ajudar, a ajuda nem sempre é do jeito que a gente imagina. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês e sobre tudo que eu sinto, na esperança de que quem puder estar passando por isso também consiga sentir uma coisa que eu não consegui até certo ponto, que era alguém, caramba, eu não sou maluco. Mas antes de qualquer coisa, um aviso importante. Agora vamos começar de verdade. Eu tive essa ideia porque no início da quarentena eu senti que eu tava presa em casa com tudo que me fazia mal, ou seja, tudo que a gente carrega aqui dentro. São os medos, são os traumas, e uma coisa que eu acho muito importante falar é que quando você tem depressão e ansiedade, nem sempre tem a ver com o seu histórico. Por isso que eu não vou me aprofundar no meu, eu não vou falar exatamente todos os problemas que me trouxeram até aqui. Só de quando eu fui diagnosticada pra frente, como lidar com isso. Porque existem pessoas que não têm problema nenhum, ou tenham problemas que não são considerados bons o suficiente pra gerar uma tristeza de ficar em casa, de você não conseguir levantar da cama, por exemplo. Porque se trata disso, não conseguir levantar da cama. É muito engraçado porque hoje, depois de tanto tempo fazendo terapia e procurando tratamento e tentando viver a minha vida no 100% que eu imaginei que eu sempre vivi, as pessoas ainda têm muita dificuldade, mesmo as que querem ajudar, de entender que uma pessoa que tem depressão e ansiedade, ela não consegue levantar. Não é tipo assim, estou com preguiça. Se eu parar pra pensar retroativamente, eu dou sinais disso desde provavelmente a minha pré-adolescência. Só que essas coisas eram chamadas de preguiça, desleixo e várias outras coisas que a gente escuta por aí apontado como falta de amor próprio. E às vezes pode ser um pouco, mas na maioria das vezes eu entendi e hoje eu aprendi a aceitar isso, que são sintomas. Eu não sou uma pessoa preguiçosa como eu vi provavelmente a minha adolescência inteira. Eu de fato não conseguia fazer as coisas. E além da minha capacidade de execução naquele momento. E não significa além que eu não tenho capacidade de fazer as coisas, porque hoje eu sei que eu tenho. Mas se a gente parar pra pensar, é bem louco como essas coisas ficam na nossa cabeça, sabe? E aí, nesse início da quarentena, eu comecei a fazer uns stories meio bobos, assim, brincando de confessionário do Big Brother, e eu falei de ansiedade uma vez, e umas pessoas vieram falar comigo sobre, tipo, que passavam por isso e tal. E aí eu imaginei que tudo que eu passei poderia ter um aprendizado comum, sabe? Eles podem não ser só guardados pra mim. E eu tava num momento que é muito difícil pra mim dividir as coisas com as pessoas. Então, eu achei que gravando e colocando na internet, de repente essas pessoas poderiam chegar através de uma busca nesse tema e ouvir essa mensagem. E também eu sempre me identifiquei muito com séries, músicas, vídeos. A melhor forma de eu trabalhar as coisas é entendendo e me vendo em letras, em poesia, em arte,
Eu sou uma pessoa muito imaginativa, então eu sempre consegui me ver nas coisas. Então as séries que eu mais assisto, eu me vejo nos personagens. A música que eu mais ouço, eu me vejo naquelas letras, eu me vejo naquelas situações. E quando eu comecei a fazer terapia, eu não comecei porque, nossa, eu já tava me sentindo muito mal. Eu queria falar um pouco sobre tudo que eu tinha passado com alguém. E aí eu fui na expectativa de autoconhecimento. Eu busquei, é importante falar que eu não fui numa terapeuta mega cara, mega chique. Eu procurei ajuda gratuita dentro de uma universidade que oferece isso. E aí eu pagava um valor simbólico pra psicóloga e eu comecei a fazer a terapia realmente com esse período, esse objetivo de me conhecer. E durante esse período, acho que deu uns 2 meses depois, aconteceram uma série de eventos os sintomas do passado começaram a voltar em N formas, e formas muito intensas, até que uns 6 meses depois, a minha psicóloga falou, você tá há muito tempo em sofrimento, então a gente precisa começar um treinamento. Aí eu falei, um treinamento não, um tratamento, louca. E eu falei, tá bom, vamos lá. Só que eu levei pouquíssimo a sério, então eu tomei, porque eu fui encaminhada com uma psiquiatra, eu não tomava os remédios com a disciplina que tinha que ter tomado. Eu não tinha coragem nem força nem pra ir na terapia, então eu faltava na terapia. Aquele foi um momento bem ruim, assim, tipo, porque essa ausência de força, ela é até pra você se cuidar. Então, foi numa pesquisa assim na internet, olhando sobre coisas, tentando me encontrar em algum lugar, que eu achei uma poesia, que ela é em inglês, que se chama Explicando a Depressão pra Minha Mãe, uma Conversa. Esse texto ele é em inglês, eu traduzi ele, então um grande beijo para meu professor de inglês. Talvez ele tenha alguns erros, mas vai dar pra entender. Explicando minha depressão pra minha mãe, uma conversa. Mãe, minha depressão tem muitas formas. Um dia ela é pequena, como um vagalume na palma de um urso. No dia seguinte, ela é o próprio urso. Nesses dias eu me fingi de morta, até que o urso me deixe em paz. Eu chamo os dias ruins de dias sombrios. Mamãe diz, tente acender velas. Quando eu vejo uma vela, eu vejo o lampejo de uma igreja, a cintilação das chamas, faíscas de uma memória mais novas que o meio-dia, e eu estou sentada ao lado do meu caixão aberto. E é nesse dia que eu aprendo que todo mundo que eu conheço um dia morrerá. Além disso, mãe, eu tenho medo do escuro, talvez isso seja parte do problema. Mamãe diz, eu pensei que o problema é que você não conseguisse sair da cama. Eu não consigo. Minha ansiedade me mantém refém dentro da minha própria cabeça. Mamãe diz, de onde veio a ansiedade? Ansiedade é o primo visitando de outra cidade, que a depressão se sente obrigada a trazer pra festa. E mãe, eu sou a festa. Só que eu sou uma festa que eu não quero estar. Mamãe diz, por que você não tenta ir a festas de verdade? Veja seus amigos. Claro, eu faço planos, mas eu não quero ir. Eu faço planos porque eu sei que eu deveria querer ir. Eu sei que algumas vezes eu deveria ir. Só que não é muito divertido se divertir quando você não quer se divertir, mãe. Sabe, mãe, cada noite a insônia me pega pelos meus braços e me mergulha na cozinha no pequeno brilho da luz do fogão. A insônia tem esse jeito de fazer a lua parecer a companhia perfeita. Mamãe diz, tente contar ovelhas, mas a minha mente só consegue contar motivos para ficar acordada. Então eu saio para caminhadas, mas meus joelhos tremendo, tinindo como colheres prateadas, seguradas por braços fortes com pulsos soltos, eles soam nos meus ouvidos como desajeitados sinos de uma igreja, me lembrando que eu sou sonâmbula em um oceano de felicidade no qual eu não consigo me batizar. Mamãe diz, felicidade é uma decisão, mas a minha felicidade ela é tão vazia quanto um ovo picado. A minha felicidade é uma febre que vai ceder. Mamãe diz que eu sou tão boa em criar algo do nada, então me pergunta se eu tenho medo de morrer. Mãe, eu tenho medo de viver. Mãe, eu sou sozinha. Eu acho que aprendi quando papai partiu como transformar a raiva em solidão, a solidão em ocupação. Então, quando eu digo pra você que eu tenho estado super ocupada ultimamente, eu quero dizer que tenho caído no sono assistindo esportes no sofá, para não ter que confrontar o lado vazio da cama. Mas a minha depressão sempre me arrasta de volta para minha cama, até que meus ossos sejam como fósseis esquecidos de um esqueleto em uma cidade submersa, minha boca um quintal de ossos de dentes quebrados por se morderem. O oco auditório do meu peito desfalece. Eu nunca saberei em que lugares eu realmente estive. Mamãe continua não entendendo.
mamãe, você não consegue ver que nem eu consigo? E foi assim que eu consegui entender um pouquinho tudo que tava rolando aqui e o quanto às vezes a gente tentar explicar faz a gente ter mais clareza do que tá acontecendo, por mais que a gente não consiga dar nomes naquele momento sobre o que tá acontecendo. É importante deixar claro que esse papo é sobre como os transtornos mentais me fizeram sentir e não um diagnóstico médico. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou acompanhada por uma psicóloga, eu sou acompanhada por uma psiquiatra. E eu faço atividades para poder, dança e outras coisas para poder tornar minha qualidade de vida um pouco melhor. E que existem diversas maneiras que os transtornos mentais podem se manifestar. Esse é um relato com o qual eu me identifiquei. Inclusive, eu vou deixar o arroba da Sabrina aqui embaixo, que vocês... o nome do lugar onde ela performou essa poesia se chama Button Poetry. E eles têm várias outras poesias de vários outros temas, de vários outros tipos de como a depressão se manifesta e diversos outros assuntos. É poesia, é arte. Inclusive eles têm um site, tem outros livros, então é muito legal pra quem gosta. Então vou linkar aqui embaixo. Mas o que eu queria mesmo é que abrir esse espaço para que a gente pudesse conversar. Eu não sou um alecrim do campo que entende todas as formas e é a única sofredora do país, e nenhum objetivo é me vitimizar de nenhuma forma, mas fazer com que outras pessoas não se sintam sozinhas. E possam saber que esse sentimento ele é real, ele é válido, a gente sabe que ele não é mimimi. E o primeiro passo que a psiquiatra que eu vou hoje falou quando eu já tava muito cansada pra me tratar ou fazer qualquer coisa, porque nada parecia funcionar, é que eu sou a primeira pessoa que eu tenho que saber que isso é uma doença. Porque eu não posso garantir que as outras pessoas vão saber, eu não posso garantir que as outras pessoas vão aceitar, e muitas vezes elas não vão. Mas que se eu entender isso, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. E eu espero que se você tá passando por algo parecido, você comece a conseguir entender isso também. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou um pouquinho, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar conversar com você. Esse é o objetivo de tudo isso. Se você viu e que você não tá passando por isso, mas você conhece alguém que pode ser ajudado por isso, também compartilha, curta, para que essa mensagem possa chegar em mais pessoas. E eu criei isso como uma série de 5 vídeos, então semana que vem a gente tem um segundo e eu espero ver você lá. Um beijo!